Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de aula aqui no canal. A aula que a gente vai ter hoje aqui é sobre equação do primeiro grau. É um tema muito importante que com certeza vai cair no seu exame. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não sei por que você ainda não é inscrito no canal, clica aí embaixo, se inscreve e também clica no sininho. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aproveito para te lembrar que toda semana sai um vídeo novo, quinta-feira, 11 horas da manhã. Galera, a parte de equação do primeiro grau é muito importante. E eu tenho certeza que depois desse exemplo que eu dei hoje aí nessa aula, você não vai mais errar a ideia lá de conjunto universo. Olha, se você entender esse conceito, entender aí como você resolve a parte de equação do primeiro grau, você não vai mais errar exercícios de problemas do primeiro grau, por exemplo. Não se esquece, a parte de montagem é muito importante. Pode ser que a essa altura a gente já tenha aqui no canal um vídeo sobre expressões e sentenças matemáticas. Volta lá, assiste ele. E se ainda não saiu, fica ligado, porque ele está para sair. Então aproveita aí, vê a minha explicação e se você tiver dúvida, deixa aí embaixo. Vai lá. Vamos lá. Se você chegou até aqui, significa que você já passou por algumas aulas dentro do curso de álgebra e você está crescendo o seu conhecimento ou relembrando algumas coisas que talvez você já tinha esquecido. As nossas últimas aulas foram bem focadas na parte de montagem aí, uma preparação para a gente entrar nesse tema que é muito importante, que é a equação do primeiro grau. Então, se você entendeu aquelas montagens, como a gente transforma da linguagem que é o português para uma linguagem que é matemática, você não vai ter tanta dificuldade aqui, beleza? Então, o que a gente precisa saber aí? Qual é o básico que a gente vai ter que saber para entender e conseguir resolver os exercícios de equação do primeiro grau? Bom, o primeiro ponto é que você já sabe o que é uma sentença ou uma expressão numérica, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar a partir disso o que é uma equação do primeiro grau. E uma equação do primeiro grau vai ser uma sentença matemática, ou seja, uma ideia, uma escrita que expressa uma situação completa, né, uma informação completa, mas ela vai ser uma sentença matemática aberta, portanto ela tem uma incógnita, e além disso, que expressa uma igualdade. Como assim, Maurício? Então, quando eu viro para vocês e falo assim, ó, x mais 2 igual a 5. X mais 2 igual a 5 é uma equação do primeiro grau. E ela é uma equação do primeiro grau por quê? Porque ela expressa uma ideia, então você consegue entender aqui que um valor que eu não sei qual é, mais 2, tem que dar um valor que é 5. Ok? Então você consegue entender isso. E ela expressa uma igualdade, justamente por conta desse símbolo aqui, que é o sinal de igual. Você já foi vendo aí sinais de iguais ao longo do que a gente já fez. Mas o que você precisa entender em relação desse sinal de igual é que ele está dizendo para você que este lado da equação é igual, ou seja, vale numericamente a mesma coisa do que este lado da equação. E aqui a gente vai ter algumas regrinhas, mas eu queria parar aqui e voltar mais um minuto. Percebe que a gente tem uma estrutura básica de uma equação do primeiro grau? E a equação básica que a gente vai te dar como referência é essa daqui, ó. Ax mais b igual a 0. Olha lá, então toda vez que eu tiver uma equação do primeiro grau, eu vou ter alguma coisa parecida com isso daqui. Ax mais b igual a 0. Já confesso para você aí que, em geral, o que vai acontecer é isso aqui. X mais 2 igual a 5. E aí você vai virar e falar assim, pô, Maurício, mas não está igual, né? Lá a parte de cima. É verdade. Para ficar igual, eu precisaria ter 0 do lado de cá. E para ter 0 do lado de cá, a gente vai ter que dar uma mexida. E aqui eu já vou entrar com um ponto que vai ser fundamental para você entender a equação do primeiro grau.
toda vez que a gente for mexer com essa equação, o que eu preciso entender é que os dois lados da equação precisam estar expressando a verdade, ou seja, expressando aquilo que inicialmente ela se propôs. E para isso, toda vez que a gente pegar um número ou uma incógnita e mexer com ele em relação ao lado da igualdade, o que a gente vai fazer é mudar a operação que estava sendo feita. E aqui eu quero te dar um temperozinho aí, e para você lembrar que talvez, pode ser, que você tenha entendido errado lá quando você viu essa matéria pela primeira vez, ou então alguém pode ter virado para você e falado, olha, toda vez que a gente mexe com esse número aqui para o lado da igualdade, a gente muda o sinal dele. Esquece essa informação, pessoal. Guarda isso. Toda vez que a gente mexe com esse número para o lado da igualdade, a gente muda a função, a operação que está sendo feita. E isso é muito importante. Por quê? Olha lá, se eu quero passar esse 5 para o lado de lá, ele não está aqui somando, ele está positivo, não é? Portanto, ele passa para lá, mudo a operação que ele está fazendo. Se ele estava somando, ele passa subtraindo. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. X mais 2 menos 5 igual a 0. Porque aqui do lado não sobrou nada, sobrou 0. Aí eu resolvo isso daqui, ó. Então, na verdade, eu tenho uma equação que é assim, ó. X faz essa conta. Mais 2 menos 5. Lembra lá? A gente também viu nas aulas anteriores. Uma diferença, a gente mantém o sinal do maior, portanto, menos, e aí faz 5 menos 2, que dá 3, igual a 0. Agora sim, ó, repara, esse cara aqui está semelhante ao de cima. Você não vai precisar ficar fazendo isso toda vez, mas é só para eu te mostrar que isso daqui é como a gente dá o padrão da equação do primeiro grau. E por que é uma equação do primeiro grau? Isso também é importante. Porque a nossa incógnita, o termo que a gente não sabe quanto vale, ele está elevado à primeira potência. A gente não escreve aqui, mas existe um número 1 aqui em cima, tá? Como aqui, existe um número 1. Você não vai ver, a gente não vai escrever, não é usual escrever. A partir de uma equação do segundo grau, aí sim a gente começa a colocar lá em cima um número 2. Então esse daqui é do primeiro grau, porque a minha incógnita está elevada à primeira potência. Legal? Você também não precisa guardar agora, mas lá para frente a gente vai ver função do primeiro grau. E função do primeiro grau vai ser importante você lembrar os coeficientes, os nomes dessas duas letras. Repara que aqui o que eu representei como letra, na verdade, são números. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse fazer essa mesma leitura, quanto que vale o meu A nessa equação de baixo? Lembra, o A é o número que acompanha a incógnita. Que número que está acompanhando o X aqui? Eu tenho algum número? Não, mas ele está aí. E o número que está aqui escondido é o número 1. Então, eu tenho aqui 1 como sendo A. E que número que está sozinho? Que é o B. Aí você vai falar para mim, é o 3. Mas repara, eu tenho aqui uma soma e aqui uma subtração. Então, na verdade, é como se eu tivesse escrito aqui, ó, mais menos 3, tudo bem? Então, se a gente, na verdade, escreve mais menos 3, o meu B inteiro eu vou considerar como sendo menos 3. Tranquilo? Esse termo é o coeficiente da equação, o termo A, então 1 é o coeficiente da equação, e o B é o termo independente. Deixa o coeficiente da equação para lá em função ele vai ser importante, mas a gente não precisa lembrar dele agora, mas tenta lembrar que o termo independente é sempre aquele que está sozinho, afinal ele é independente, certo? Se você não é casado, não tem namorada, você é o quê? Independente. Você faz o que você quiser. Tudo bem? Então, essa é mais ou menos a ideia. Termo independente é aquele termo que está sem incógnita, ele não tem ninguém ligado a ele. Beleza? Então, ó, esse é o básico de você lembrar de uma equação do primeiro grau. E aí, lembra isso que a gente já falou, toda vez que eu passo um número ou uma incógnita, uma letra, pelo sinal de igual, mudando o lado que ele estava, eu vou mudar a operação que estava sendo feita. Registra isso porque vai ser muito importante e a gente vai usar direto nos exercícios. Tranquilo? Legal.
Entendeu essa ideia? Mais 2 pontos que você precisa entender. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente vai ter que calcular. Então, nesse caso aqui, ó, eu cheguei, não precisava, podia ter feito aqui direto. E aí, vou jogar de volta, então vai ficar x igual a, esse menos 3 passa para cá, muda a função de novo, fica x igual a 3. Pessoal, o que significa x igual a 3? X igual a 3 significa que o número que eu preciso colocar no lugar dessa incógnita aqui, para que essa expressão de igualdade seja verdadeira, é 3. É verdade isso? Ó? 3 mais 2 igual a 5. Beleza? Na prática, a gente não ia fazer essa volta para cá, né? Esse 5 não ia passar para lá. A gente passa esse 2 direto para o lado de cá, e aí a gente já faz essa conta direto, né? 5 menos 2, que vai dar o 3. Você vai entender isso quando a gente chegar no exercício. Então a gente chegou que x igual a 3. O que significa isso? Significa que x é a raiz da equação. Ou seja, é o número que transforma essa equação em verdadeira. E aí você vai ter que se ligar em mais 2 pontos. Para a formalidade, talvez, da sua escola, você vai ter que dar uma coisa que chama conjunto solução ou conjunto verdade. O que é conjunto solução ou conjunto verdade? É aquilo que resolve aquele problema específico dentro do universo que foi passado. Pô, Maurício, o que você está falando aí? Universo paralelo? O que é? Você vai entender esse conceito e nunca mais vai esquecer, aposto com você. Vou te dar um exemplo que você não vai mais esquecer, vai ficar na sua cabeça. Pensa na seguinte situação. Você tem aqui uma mulher grávida. Você já viu uma mulher grávida. Barrigão, 9 meses, está para nascer. Aliás, ela está com contração e isso vai nascer agora. E quem vai fazer o parto é você, beleza? Então, ó, tá aqui grávida, estourou a bolsa, você vai ter que fazer o parto, você sabe fazer o parto, sei lá, veio uma ideia na sua cabeça que te ensinou tudo como é fazer o parto, você vai fazer o parto. Vai fazer o parto, aquele esforço, não sei o quê, você fez o parto de boa. A mulher teve o filho nasceu, começou a chorar, você deu tapinha no bumbum. Não pode dar mais tapinha no bumbum, mas você fez tudo o que tinha que fazer, cortou o cordão umbilical, a mulher tá bem, você tá bem, o filho tá bem, ninguém desmaiou, ninguém morreu, tá tudo certo. Beleza? Mas acabou de nascer. Legal. Pensa nessa situação. Acabou, você tá, sei lá que horas assistindo esse vídeo, mas vamos supor que é horário de almoço. Horário de almoço, você fez tudo isso, se esforçou, a pessoa que teve o filho aqui também se esforçou e bateu aquela fome e vocês querem comer. Beleza? Aí você fala assim, pô, vamos comer. A mulher fica muito grata com você, fala, não, vamos, eu vou te pagar pra gente ir numa churrascaria. Rodízio. Carne à vontade, beleza? Ela pega o filho e vão vocês 3 para a churrascaria. Legal? Vai para a churrascaria, senta na mesa, a criancinha você coloca lá, meia suja de sangue, né? Beleza, tá lá. Tá? Tá na churrascaria, vão começar a comer. Você pega a carne para você, ela pega a carne para ela, e vocês pegam um pedaço de carne para o bebê. O bebê quer carne? Claro que não. Por quê, galera? Essa é a ideia do conjunto universo. O conjunto universo é o seguinte, carne é comida? É comida. Mas para o bebê, naquele momento, carne é comida para ele? Para o universo que ele conhece, carne é comida? Não. O bebê, naquele momento, quer leite, preferencialmente leite materno. Tudo bem? Então, para ele, o que ele entende como comida, o que ele reconhece como comida, é leite. Você pode dar o que você quiser. Se você for vegano, você fala assim, não, vou pegar um pedaço de alface e dar para ele. Ele vai querer? Não, porque para ele, naquele momento, alface também não é comida. Brócolis, nada disso. Você entendeu a ideia do conceito do conjunto universo? Então, o conjunto universo é aquilo que vale para aquela situação específica. Então, para essa situação específica, carne é comida, mas carne não vale como comida para o bebê, para o universo do bebê. Na matemática, a gente vai traduzir isso como uma ideia de um conjunto numérico. Como assim, Maurício? Vamos pensar na seguinte situação hipotética aqui. A gente tem um problema em que o problema está te apresentando uma resposta e essa resposta é uma distância. Tá bom? Essa distância, pessoal, pode ser negativa?
Você já viu alguém falando para você, olha, hoje eu descansei tanto que eu corri menos 3 quilômetros, fiquei mais descansado. Faz sentido isso para você na vida real? Não. Então, o que a gente vai falar é que o conjunto universo desse problema em que a medida é uma distância tem que ser obrigatoriamente um número positivo. Beleza? Aqui, quando a gente for tratar dos problemas dos exercícios de matemática, nas aulas e nos exames, a gente vai trabalhar sempre com problemas. Mas na sua escola, o seu professor pode te dar um conjunto universo. E aí a gente vai retomar aqui o que a gente já falou sobre conjuntos. Quais os conjuntos que a gente viu até agora? A gente viu o conjunto dos números naturais, lembra? 0, 1, 2 e assim por diante. Depois disso, a gente viu o conjunto dos números. Qual que era mesmo? Isso aí, inteiros. Conjunto dos números inteiros entrava, né? Então aqui, ó, 0, 1, 2 inteiros e infinito. Conjunto dos números inteiros entrava os negativos, né? Então menos 1, menos 2, menos 3. E existe agora um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, além desses, vão entrar frações, então, por exemplo, meio, 1/3, frações negativas, 2/5 negativo. E também vão entrar os decimais, por exemplo, 0,1, menos 0,2 e assim por diante. Beleza? Então, ó, números naturais são aqueles que são contados, números inteiros, então são os contados positivo e negativamente, e os números racionais. Aqui, para a equação do primeiro grau, o nosso maior conjunto possível vai ser o conjunto dos números racionais. Então, quando você estiver lá na sua escola, você vai ter que identificar um desses conjuntos. No problema, a gente vai identificar caso a caso qual aquele que a gente pode ou não usar e qual que a gente vai desprezar. Tranquilo? Legal, entendeu a ideia, o conceito de conjunto universo? E agora vamos continuar nessa historinha, a gente tem conjunto verdade. O que é conjunto verdade? Conjunto verdade é dentro daquelas respostas possíveis. Ela é uma resposta para aquele problema? Se for, essa resposta é uma resposta válida. Se não for, não é ela uma resposta válida. Beleza? Então, olha, na nossa história, vamos pensar. Na nossa história, para o bebê, carne é um conjunto verdade? Não, para ele não é. Agora, para você que está lá comendo carne, pode ser um conjunto verdade? Pode ser um conjunto verdade. Se você come carne, ela é um alimento. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vou voltar agora para o meu exemplo numérico. A gente resolveu essa equação. Resolveu essa equação e eu vou virar para vocês e falar assim, olha, o conjunto universo dessa equação é o conjunto dos números naturais. Se isso é verdade, o conjunto universo é o número natural, 3 é a resposta? Sim. Então, o meu conjunto verdade ou conjunto solução, aqui depende da escola, do seu professor, os dois são aceitos. Então, o conjunto verdade, nesse caso, é 3. Beleza, é uma resposta. Agora, vamos imaginar que a gente fez uma outra equação e que eu cheguei que a resposta, a raiz, é 1/3. E o meu conjunto universo é conjunto dos números naturais. O conjunto verdade para essa resposta aqui é válido? Não. Então, para essa resposta, a gente fala assim, ó, o conjunto verdade é vazio. A gente representa com esse símbolo ou escreve assim, ó, sem nada dentro. Tranquilo? Vocês vão entender esse conceito melhor quando a gente estiver nos problemas e vocês vão perceber também que essa parte a gente pouco vai usar nos exercícios dos problemas. Porque no final, a resposta vai ser a resposta do problema em si. Mas na sua escola, se você precisar, lembra disso. Cheguei no conjunto verdade ou conjunto solução, para eu descobrir se aquilo é uma resposta, eu preciso olhar para o meu conjunto universo, que agora você não esquece mais o que é. Se está dentro do universo dado, eu coloco lá como resposta. Se não está dentro, eu coloco vazio desse jeito ou desse jeito. Tranquilo? Galera, ficou simples agora, né? Você gostou do meu exemplo do bebezinho, não gostou? Olha, fica ligado porque a equação do primeiro grau vai estar presente no seu exame de alguma forma. E pode ser em álgebra, vai estar em álgebra, pode ser em física, pode até ser em química. Então vale a pena você treinar. Falando em treinar, não se esqueça,
só assistir esse conteúdo não resolve. Você precisa fazer exercícios. Então, vai lá em exames anteriores, pega exercícios, tenta resolver. Você precisa fazer exercício. É na prática que você vai ter dúvida. E se tiver dúvida, coloca aí nos comentários. O que você não entendeu? Qual a sua dificuldade? Se você tiver dúvida em outro conteúdo de matemática, sugere aí pra gente. A gente grava um vídeo específico para você. Então, pratica, porque é importante. Aproveita e curte o vídeo, porque assim ele aparece para mais pessoas e o nosso objetivo é levar esse conhecimento para mais pessoas. Aproveita e compartilhe o máximo que der, coloca nas redes sociais. Falando em rede social, não esquece de curtir a nossa rede social do Facebook e do Instagram. Lá você vai ter sempre notícias atualizadas sobre as escolas técnicas gratuitas. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.